E semana passada a gente viu membrana plasmática, tá certo? Que era um primeiro componente da célula, e hoje a gente vai falar sobre essa estrutura que é o citoplasma. Primeiro a gente vai para a definição do citoplasma. O que seria o citoplasma? O citoplasma é o espaço intracelular, ele está dentro da célula, certo? Entre a membrana plasmática e o invólucro nuclear em seres eucariontes. Então, em seres eucariontes, o seu citoplasma vai ter justamente essa definição, vai ser esse espaço que vai estar entre a membrana, que a gente viu semana passada, e o invólucro nuclear, que seria o núcleo. Enquanto nos procariontes ele vai corresponder à totalidade da área intracelular. Então, todo o ambiente intracelular, certo, vai ser o citoplasma, nos seres procariontes. O citoplasma é preenchido por uma matéria coloidal e semifluida denominada citosol, na qual estão suspensos as organelas celulares. O citosol a gente vai falar hoje, e as organelas celulares a gente vai entrar, definir melhor cada uma delas na próxima aula. Então, a gente vai falar primeiro especificadamente sobre o citoplasma das células procariontes, tá certo? O citoplasma das bactérias, que são seres procariontes, e árqueas, é todo o ambiente celular envolvido pela membrana plasmática. Falei isso no slide anterior. O citosol, ele é formado por 80% de água, proteínas, glicídios, lipídios, aminoácidos, bases nitrogenadas, vitaminas e íons. A gente já viu todos esses compostos quando a gente estava estudando biologia molecular, nas 7 primeiras aulas. A molécula de DNA vai ser o nucleóide e o plasmídio, tá certo? E a gente vai ter alguns ribossomos que vão ser fontes para a produção de proteína, tá bom? Eles vão produzir as proteínas. Os ribossomos bacterianos possuem proteínas diferentes em sua constituição, ou seja, os ribossomos presentes na célula procarionte, nas bactérias, eles possuem proteínas diferentes se comparadas às proteínas de uma célula eucarionte. E é a partir disso que a gente vai ter o mecanismo ideal para a ação dos antibióticos, porque vocês poderiam pensar assim, por que a gente utiliza o antibiótico e a gente acaba não fazendo malefício no que se trata essa questão da destruição das proteínas, certo? Porque justamente as proteínas que estão presentes nos ribossomos bacterianos são diferentes das proteínas presentes nos ribossomos dos seres eucariontes. Então, o antibiótico ele não vai ter essa ação, ele vai atuar justamente nos ribossomos da bactéria. Ela não vai conseguir produzir suas proteínas e aí ela vai acabar por morrer, de forma bem grotesca. Que é justamente essa nuvem que eu coloquei aqui para vocês. A ação dos antibióticos, aí, por exemplo, a tetraciclina. Não possuem carioteca e núcleo, certo? Apenas o nucleóide, que é o DNA principal. Então, a gente vai ter nos seres procariontes, no citoplasma dos seres procariontes, no citoplasma dos seres procariontes, como eu estava falando, a gente vai ter dois componentes de DNA. A gente vai ter o nucleóide, que é o que a gente chama de DNA principal, e a gente vai ter algumas moléculas circulares de DNA circular, que é o que a gente chama de plasmídio, tá bom? Que é o DNA secundário do ser procarionte. Nas cianobactérias, bactérias fotossintetizantes, tá bom? O citoplasma apresenta camadas a partir da periferia da célula, nas quais localizam-se substâncias que participam da fotossíntese. Então, as cianobactérias, elas são seres procariontes especializados, tá certo? São seres fotossintetizantes. Por isso que o seu citoplasma ele vai ter essa diferenciação de ter essas substâncias fotossintetizantes presentes. Aqui a gente tem um esquema de um ser procarionte, né, de uma bactéria. A gente consegue ver aqui o citoplasma, o nucleóide aqui todo espalhado, e a gente tem o plasmídio, que é esse DNA circular. Então, o nucleóide vai ser o DNA principal e o plasmídio o DNA secundário.
Agora a gente vai falar sobre o citoplasma das células eucariontes. O citoplasma das células procariontes que a gente viu é bem simples, vocês conseguiram ver, né? A gente falou pouca coisa. Já o citoplasma das células eucariontes, ele vai ser uma região localizada entre a membrana plasmática e a carioteca, certo? Que a gente falou na definição de citoplasma. Também vai estar presente o citosol, que é o que a gente pode chamar também de hialoplasma. Algumas organelas citoplasmáticas, que a gente vai ver cada uma delas de forma bem específica na próxima aula, e o citoesqueleto, beleza? A gente tem como demonstração aqui a célula animal, que é um seu eucarionte, e a célula vegetal, que também é um seu eucarionte. A gente tem algumas diferenças entre a célula animal e a célula vegetal, que cabe a vocês conseguirem pegar essa diferenciação. A gente vai ver nas próximas aulas, acredito que na próxima, mas aqui tem esse esquema que sintetiza bem a ideia da diferenciação entre a célula animal e a célula vegetal. Então, a gente vai falar sobre esse componente do citoplasma eucarionte, que é o hialoplasma. Ele é constituído por água e substâncias dissolvidas, como íons, proteínas e outras moléculas orgânicas. Então, a gente vai ter um ambiente aquoso, beleza? E algumas substâncias vão estar dissolvidas, elas vão estar em pequena proporção nesse ambiente. São os íons, as proteínas e essas outras moléculas orgânicas. A solução coloidal, ela é homogênea, formada por solvente, água e micelas, que são moléculas orgânicas. Então, quando a gente tem um solvente, como a água, e algumas micelas que são moléculas orgânicas, e essas micelas estão dissolvidas nesse solvente, formando uma mistura homogênea, a gente vai ter essa solução coloidal, certo? Então, que caracteriza o hialoplasma das células eucariontes. A gente vai falar agora sobre os movimentos celulares. Então, a gente vai ter dois principais movimentos que a célula vai poder fazer. Ela vai ter o movimento de ciclose e o movimento de ameboide. O movimento de ciclose ele é percebido comumente em células vegetais. Então, em células vegetais, a gente vai conseguir visualizar esse movimento de ciclose, tá? De forma mais clara, se comparado a outras células eucariontes. Acontece devido a proteínas contráteis presentes no hialoplasma. Então, no hialoplasma, a gente vai ter essas proteínas, certo? Contráteis, e são essas proteínas que vão promover esse movimento de ciclose. Qual é a função? É a distribuição constante das organelas na célula. Então, a célula ela vai precisar constantemente estar movimentando suas organelas. E é através desse movimento, do movimento de ciclose, que essas organelas vão sair de um espaço para o outro, de forma constante. Já o movimento ameboide, ele está presente em protozoários e em células animais de defesa. Então, aí a gente já tem a primeira diferenciação. Na ciclose, a gente tem principalmente nas células vegetais. Já o movimento ameboide, a gente está mais presente nos protozoários e em células animais. O que seria? Seria a expansão do citoplasma através de pseudópodes. Através desses pseudópodes, a gente teria esse movimento ameboide. E qual é a função? É locomoção e fagocitose, certo? Aqui a gente tem esse esqueminha, aqui o processo de ameboide se formando, beleza? Citoesqueleto. O citoesqueleto, ele vai sustentar a célula e vai manter a sua forma. Então, é muito importante para que... Como a célula, pessoal, ela é uma estrutura formada, em sua grande maioria, por água, ela vai ser viscosa, vai ser aquosa. Então, a gente vai precisar de uma estrutura que vai manter essa célula, vai manter a forma dessa célula. Então, é para isso que o citoesqueleto vai funcionar. Além disso, ele vai fornecer movimento às células, ele vai posicionar as organelas, então, a organela tal está em tal espaço, então é o citoesqueleto que vai promover essa organização, essa posição delas, e interage com estruturas extracelulares, vai promover a ancoragem da célula
a uma estrutura extracelular. Então, toda vez que uma célula quiser se aproximar de certa estrutura, é o citoesqueleto que vai promover essa ancoragem, tá certo? Não esqueçam disso. A gente vai ter três tipos de filamentos que vão estar presentes no citoesqueleto. A gente vai ter os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Os primeiros, os microfilamentos, eles vão auxiliar na locomoção das células, então é aquela estrutura do citoesqueleto que auxilia na locomoção, vai estabilizar a forma celular, que eu já falei, então vai manter a célula no seu formato, e são formados pela proteína actina. Pessoal, cada um desses filamentos, os microfilamentos, filamentos intermediários e os microtúbulos, cada um vai ser formado por uma proteína diferente. Então, a proteína que forma os microfilamentos é a actina, tá certo? Que é uma proteína contrátil. Os filamentos intermediários, eles vão ser compostos por citoqueratina, é outra proteína. Vai estabilizar a estrutura da célula e vai resistir à tensão quando ela for aplicada. E no caso dos microtúbulos, a gente vai formar o esqueleto interno rígido, então eles vão ser responsáveis pela parte rígida do citoesqueleto, vão atuar como via de sustentação para os movimentos intracelulares, e eles são polímeros da proteína tubulina. Então, como eu falei para vocês, cada um deles é formado por uma proteína diferente. Aqui a gente tem um esquema dos três, os microtúbulos, eles são maiores, 25 nanômetros, os filamentos de actina, certo? E os filamentos intermediários, os microfilamentos, eles vão ser os menores e vão ser formados principalmente pela actina. Por isso que eles recebem também a nomenclatura de filamentos de actina, tá bom? Centríolos. Os centríolos, pessoal, eles são organelas do citoplasma eucarionte. A não ser de fungos, gimnospermas e angiospermas. Estão relacionados com certos fenômenos de movimento dentro das células e eles participam do processo de divisão celular. Quando a gente for falar sobre a divisão celular na última aula, a gente vai precisar lembrar sobre esse papel do centríolo. Então, é importante que vocês entendam bem ele. Originam os cílios e os flagelos. Então, a partir dos centríolos, a gente vai ter a formação dos cílios ou dos flagelos, que são estruturas contráteis que se projetam para fora da célula. Aqui a gente tem um esquema do que seria o centríolo. O centríolo, pessoal, como eu falei mais cedo no grupo de vocês, para quem viu a mensagem, eles são formados por trincas de microtúbulos, tá bom? Então, são 9 trincas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, trinca de 3, né, de microtúbulos. E aí a gente vai ter a formação de um centríolo. Os cílios e os flagelos, que são formados a partir deles, eles são estruturas móveis que se projetam na superfície celular. Qual é a diferença de um cílio para um flagelo? Um cílio, ele costuma ser, na maioria das vezes, mais curto e mais numeroso. Então, uma célula vai possuir estruturas mais curtas, que a gente vai denominar de cílios, e eles estão presentes em grande proporção, são muito numerosos. O movimento deles é em chicote, e o processo de eles fazem parte do processo de alimentação dos protozoários e dos moluscos. Já os flagelos, eles são mais longos, porém eles são menos numerosos. Normalmente, a célula possui menos flagelos se comparado a cílios. O movimento deles é ondulado e o processo é de reprodução. No caso dos gametas masculinos de algas, criptógamas e animais. Criptógamas, eu não sei se vocês lembram, são as briófitas e as pteridófitas. Então, aqui a gente tem o esquema do flagelo e do cílio. A gente tem o corpo basal, que é comum aos dois. A parte que não se move, o flagelo ele vai ter uma parte que não se move, é passiva de movimento. E o movimento dele é helicoidal, tá certo? Ou, como eu falei anteriormente, é um movimento ondulado. Já o cílio, ele vai ter um movimento de para frente e para trás, como se fosse um movimento de chicote.
tá certo? Aqui a gente tem esquematização de um cílio, são vários cílios aqui presentes nessa célula, e a gente tem um flagelo, tá bom? Acho que o exemplo mais claro para vocês pensarem sobre o flagelo é o flagelo do espermatozoide, né? Porque ele é bem evidente, então é um bom exemplo. Pronto, a nossa aula terminou aqui. Agora a gente vai fazer 3 exercícios, tá bom? Vocês podem responder aí no chat, que eu vou estar aqui visualizando, ou vocês podem ligar o microfone para responder também. Vamos lá. Questão 1. Nas células eucarióticas, o citoplasma representa a região localizada entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear. Beleza. O material que forma essa região, ele é viscoso, rico em água e íons, e recebe o nome de... Qual é o nome, pessoal? Item A, suco celular, item B, citosol, item C, organela celular, item D, cisterna, ou item E, líquido intracelular? Certo. A Ellen e a Thaisa, e agora o Gustavo, e a Luziele, e eu acredito que mais de vocês vão responder que é o item B. E está correto, pessoal. Realmente é o item B, é o citosol, como a gente viu no início da aula, que é um dos componentes presentes nas células eucarióticas, o citoplasma das células eucarióticas. Parabéns para quem acertou. Segunda questão. O citoplasma ele realiza movimentos que auxiliam no transporte de moléculas e na realização de reações químicas. Ao observar uma folha de elódia, uma planta aquática, por exemplo, é possível ver claramente correntes citoplasmáticas ocorrendo a todo tempo. Essas correntes são denominadas de... Qual é esse movimento citoplasmático, pessoal? Movimento ameboide, pseudópodes, ciclose, contração celular ou movimento ciliar. Ele fala sobre uma corrente citoplasmática ocorrendo a todo momento na célula. Então, o item certo, pessoal? Estou esperando a resposta de vocês. Vou ler de novo. O citoplasma realiza movimentos que auxiliam no transporte de moléculas e na realização de reações químicas. Ao observar uma folha de elódia, uma planta aquática, por exemplo, é possível ver claramente correntes citoplasmáticas ocorrendo a todo momento. Essas correntes são denominadas de... Qual é o item correto, pessoal? Alguns alunos responderam que é o item C. A Virna, o Gustavo e a Ellen. E tá correto, pessoal. É ciclose, tá bom? A ciclose é esse movimento citoplasmático que acontece a todo momento na célula, justamente para o transporte das moléculas no interior do citoplasma e para algumas reações químicas. Beleza? Então, quem disse que era o item C, acertou. E, por fim, o exercício 3. É um exercício da UFC, no seu antigo vestibular, antes do Enem. Então, é uma questão bem antiga. O citoplasma de células eucarióticas apresenta um conjunto de fibras finas e longas, de constituição proteica, chamado de citoesqueleto. Assinale a alternativa que apresenta uma função dessa estrutura na célula. Então, pessoal, qual é a função do citoesqueleto na célula? É manter a forma e a sustentação de bactérias, participar da descondensação dos cromossomos, permitir a digestão de vários compostos das células, possibilitar a oxidação de substâncias orgânicas no interior da célula, ou permitir a adesão da célula às células vizinhas e às superfícies extracelulares. Qual é o item correto?
Mais alguém, pessoal? Alguém sabe? O Marlon respondeu que é o item E. Permitir a adesão da célula às células vizinhas e às superfícies extracelulares. O Gustavo disse que é o item A, manter a forma e a sustentação de bactérias. Pronto, ficou o Marlon com o item E e o Gustavo com o item A. Mais alguém quer opinar? Acha que é outra alternativa ou concorda aí com um dos meninos? Pessoal, eu vou ler a questão de novo e eu vou exigir a atenção de vocês. O citoplasma de células eucarióticas apresenta um conjunto de fibras finas e longas, de constituição proteica, chamado de citoesqueleto. Assinale a alternativa que apresenta uma função dessa estrutura na célula. Item A, manter a forma e a sustentação de bactérias. Item E, permitir a adesão da célula às células vizinhas e às superfícies extracelulares. Alguém sabe me explicar por que o item A ou o item E está incorreto? Alguém poderia explicar por que o item A ou o item E está incorreto? Eu ainda não sei, não disse para vocês a resposta. O Gustavo disse que é a B. O Gustavo mudou de ideia. Ele saiu da A e disse que era a B. Por que você mudou de ideia, Gustavo? Por que a A está incorreta agora? Gustavo mudou de ideia, mas não está querendo explicar o porquê. Eu acho que a bactéria não tem citoesqueleto e a adesão é a outras estruturas. Não é A porque a célula é eucariótica. Muito bem, Socorro. Exatamente. A bactéria não é procariótica. Na verdade, a bactéria ela é procariótica, tá certo? Ela não é eucariótica. Isso mesmo. O Marlon falou. Pronto, pessoal. O item certo é o item E, como o Marlon tinha dito. Permitir a adesão da célula às células vizinhas e às superfícies extracelulares, tá certo? O item A estava incorreto, como vocês mesmos explicaram, porque a questão está falando sobre o citoesqueleto, que faz parte das células eucarióticas. A bactéria possui células procarióticas, tá bom? Então, não seria o item A. E pronto, pessoal. Muito obrigado. A aula terminou, tá bom? Vou falar com vocês aqui um pouquinho, só um momento.